Olá! Hoje vamos então praticar um pouco do conhecimento que vocês adquiriram em seus estudos sobre hibridação, resolvendo alguns exercícios. O enunciado do exercício é o seguinte: compostos derivados do difenioacetileno são alcinos internos comumente utilizados em reações de anilação por serem compostos ricos em elétrons π. Um exemplo muito usado é o 1,2-diparatoluiletino. A estrutura está aqui embaixo, né? Desse composto. Um derivado que possui o grupo metila na posição para a ligação tripla. Analisando a estrutura dada a seguir, indique qual a hibridação e a geometria dos átomos de carbono assinalados em vermelhos, com esses três átomos aqui. Indique também quais os tipos de ligação que cada um desses átomos estabelece. Para resolver esse exercício, então, a primeira coisa que deve ser feita é uma enumeração desses carbonos para que nós possamos organizar a resolução desse exercício de uma forma mais clara. Então, eu tenho aqui o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3, né? E como são todos átomos de carbono, eu vou então estudar qual que é a configuração eletrônica desse carbono. Ele possui 4 elétrons na última camada, que seria 2s2, 2p2. 2 elétrons no orbital s e 2 elétrons no orbital p. E ao distribuirmos esses 4 elétrons em um diagrama de energia comum, nós teremos aqui 1, 2 elétrons no orbital s, 1, 2 elétrons, cada um desemparelhado, no orbital p. O primeiro caso aqui, estudando o carbono 1, ao observarmos a estrutura dele, nós percebemos que ele possui 4 ligações simples, sendo elas 3, C, H, e uma ligação simples carbono-carbono, né? Sendo todas elas ligações simples, então são 4 ligações do tipo sigma, que só para lembrar aqui, são ligações do tipo sigma, são ligações formadas através da sobreposição frontal de orbitais. Aqui pode ser SS, PS ou PP. Porém, todas as sobreposições são frontais. Com isso, nós percebemos que ele possui 4 domínios eletrônicos, cada um deles responsável por uma ligação. Como são 4 domínios eletrônicos, nós devemos então combinar esses orbitais de forma a obter 4 orbitais híbridos. Como que isso pode ser feito? Combinar o orbital S ao orbital px, ao orbital py, ao orbital pz. Totalizando aqui, são 4 orbitais atômicos que, quando combinados, formam 4 orbitais híbridos sp3, que estão aqui representados, né? Ao então distribuirmos esses 4 elétrons nesses 4 orbitais híbridos, 1, 2, 3, 4, eu formo aqui então 4 orbitais semi-preenchidos, onde que cada um deles será responsável por uma ligação, de uma dessas ligações do tipo sigma. Esses 4 orbitais híbridos eles se organizam no espaço de forma a se manter o mais distante possível entre si em uma geometria tetraédrica, que é, na verdade, que eu representei aqui ao lado, como que ficaria isso numa visão tridimensional, né? Onde que as esferas brancas são referentes aos átomos de hidrogênio, essa esfera vermelha é o carbono vermelho, né? O carbono 1 que nós estamos estudando, e essa esfera preta seria o carbono adjacente, né? Com isso, nós já temos então o carbono 1 resolvido. Podemos então partir para o estudo do carbono 2. E ao analisarmos a estrutura básica dele, nós percebemos que ele possui 2 ligações simples, carbono-carbono, e uma ligação dupla, carbono-carbono. Sendo assim, ele vai ter essa ligação sigma aqui, essa ligação sigma aqui, e dentro dessa ligação dupla ele possui uma ligação sigma também. Dentro da ligação dupla. Lembrando que uma ligação dupla é composta por uma ligação sigma mais uma ligação π. Portanto, ele tem 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo π, que está presente aqui nessa ligação dupla. Para quem não lembra, a gente já tinha falado que a ligação sigma são formadas por sobreposições frontais de orbitais e a ligação do tipo π são sobreposições laterais, mais comumente entre orbitais do tipo p. Portanto, ao analisarmos essa estrutura, percebemos que este átomo de carbono possui 3 domínios eletrônicos.
Dessa forma, estes orbitais se combinarão de forma a formar 3 orbitais híbridos. Como isso pode ser feito? Combina-se orbital S, Px e Py, gerando então 3 orbitais híbridos sp2 que estão aqui representados. E dentro dos orbitais P, sobra um orbital, que é o orbital Pz, né? Bom, e ao distribuirmos esses 4 elétrons nesses orbitais, nós teríamos 1, 2, 3, 4. E estes 3 orbitais híbridos se organizariam no espaço, gerando uma geometria trigonal plana, onde os 3 orbitais estão o mais afastados possível entre si. Ao observarmos então essa distribuição eletrônica e essa geometria, nós entendemos que um desses orbitais estaria com um par de elétrons e outros 2 orbitais estariam semi-preenchidos, com um elétron cada um deles. Se isso fosse verdade, seria possível apenas efetuar 2 ligações com este carbono, com este átomo de carbono. E isso não é o que acontece. Este átomo de carbono que nós estamos estudando, ele efetua, na verdade, 4 ligações, sendo 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. Para que isso seja corrigido, nós devemos pensar em um fator extremamente importante, que é o fato de que, quando 2 elétrons ocupam o mesmo orbital, mesmo eles estando em espinhos opostos, existe uma energia de repulsão entre eles, por ser partículas de uma mesma carga. Para que isso seja resolvido, um desses elétrons é excitado para o orbital Pz que sobrou da hibridação. Dessa forma, nós teremos 4 orbitais semi-preenchidos, responsável pelas 4 ligações que nós já havíamos percebido que existem antes. As 3 ligações sigmas serão feitas por esses orbitais híbridos. O orbital que sobrou, que ele vai estar presente, com um elétron nele, será responsável pela formação da ligação π. Dessa forma, a geometria é geometria trigonal plana, onde há uma ligação dupla. Aqui nessa representação tridimensional, isso daqui é um plano. Nós temos a esfera vermelha, referente ao carbono 2, e as outras 3 esferas pretas, referentes aos carbonos adjacentes. Um deles, percebam, como ligação dupla. Aqui, então, nós temos o carbono 2 resolvido. Partindo para o carbono 3, estudando a sua estruturação, nós percebemos que ele possui uma ligação simples, carbono-carbono, e uma ligação tripla, carbono-carbono. Essas ligações, então, elas são formadas por 2 ligações do tipo sigma, porque aqui existe uma ligação sigma, carbono-carbono, feita por uma sobreposição frontal de orbitais, e em uma ligação tripla, existe aqui dentro uma ligação sigma, com uma sobreposição frontal de orbitais entre o átomo de carbono e o outro átomo de carbono, e 2 ligações do tipo π, responsável pelas outras 2 ligações que fecham a ligação tripla aqui. Mas analisando somente essa estrutura, nós vemos que existem 2 domínios eletrônicos. Uma ligação simples e outro, uma ligação tripla. Desta forma, estes orbitais se combinarão e formando 2 orbitais híbridos para que essas ligações possam ser efetuadas. Como isso acontece? Combinar o orbital S com apenas um orbital P, no caso Px, gerando 2 orbitais híbridos sp, que estão aqui presentes. E os outros 2 orbitais P que estão aqui, que são os orbitais P que restaram, né, da hibridação. Então, podemos fazer a distribuição eletrônica desses 4 elétrons aqui, onde seria 1, 2, 3, 4 elétrons. E esses 2 orbitais sp se organizariam no espaço, mantendo o maior distanciamento possível entre si, gerando uma geometria linear. Porém, se você observar bem, aqui nós temos um par de elétrons em um orbital sp e um outro par de elétrons em outro orbital sp. Dessa forma, seria impossível esse carbono fazer qualquer ligação, já que os 2 orbitais estão totalmente preenchidos.
E isso não é verdade. Ainda que nós tenhamos apenas 2 domínios eletrônicos, nós temos ainda um total de 4 ligações. Veja bem, 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo π, ou seja, 4 ligações. Para que isso seja possível, eu devo ter também 4 elétrons desemparelhados no meu átomo. Como isso é possível? Da mesma forma como aconteceu com a hibridação sp2, aqui também há uma alta repulsão entre os elétrons presentes em um mesmo orbital. Para que isso seja recompensado, compensado energeticamente, existe então uma excitação de um elétron para os orbitais vazios, py e pz, que estão presentes, querendo ou não. O py e o pz, eles estão presentes no meio, gerando então a geometria linear observada. Aqui eu tenho então a esfera vermelha, que representa este carbono 3, que nós estamos estudando, e as outras esferas pretas, que são referentes aos 2 carbonos pretos da minha estrutura. Percebam que o tamanho da ligação é diferente, tá? Uma ligação tripla ela é de fato mais curta que uma ligação simples. Com isso é tudo. Nós podemos então fazer um resumo do que nós aprendemos aqui com esse exercício. No meu carbono 1, eu tenho 4 ligações do tipo sigma, que caracterizam uma hibridação dos sp3, gerando uma geometria tetraédrica. No carbono 2, eu tenho 3 ligações sigma e uma ligação π presente nessa ligação dupla, que caracteriza uma hibridação sp2 e culmina em uma geometria trigonal plana, aqui representado também pela representação em 3D. E por último, o carbono 3 possui 2 ligações do tipo sigma, uma aqui e uma dentro dessa ligação tripla, além de 2 ligações π, também presentes nessa ligação tripla. Portanto, esse carbono possui uma hibridação sp e uma geometria linear, que nós acabamos de ver. A título de curiosidade, a estrutura geral então da molécula do 1,2-para-dietolueno está aqui representada. Ela é totalmente plana, onde que aqui todos esses carbonos eles são sp2, esses 2 carbonos eles são sp, então ela é basicamente toda plana, com exceção dos 2 grupos metilo da ponta, porque esses 2 grupos metilos possuem carbonos sp3. Portanto, eles possuem uma geometria tetraédrica, cada um deles. Espero ter ajudado vocês. Aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo a parte 2, onde que eu vou estudar um outro exemplo. E eu aconselho vocês a dar uma olhadinha nesse vídeo para que vocês possam praticar ainda mais o conhecimento adquirido nesta aula, na aula sobre hibridações. Correto? Então, muito obrigado a vocês e bons estudos!